Boa tarde, pessoal. Estamos aqui nesta sexta-feira, dia 18 de junho, mais um webinar, hoje com a professora Edna Mori, e o tema desse webinar é nada mais, nada menos do que o caminho da felicidade. A Edna Mori, tem a formação que ela é engenharia de alimentos na Unicamp, seu mestrado em tecnologia de alimentos na Universidade Federal, UFC, e professora em duas instituições de ensino, que é a Faculdade SECAP e a Unijuazeiro, trabalhando com diversas disciplinas, incluindo uma delas a felicidade. A Edna, ela é mãe, amiga, mulher, mas acima de tudo, um ser humano vivendo o propósito da vida. Edna, a partir de agora o momento é todo seu. Boa tarde, eu estou vendo algumas pessoas conhecidas, isso é muito bom. Bom, o propósito de hoje, né, que o Bruno me convidou aqui, fico muito feliz, tá? Agradeço já por antecipação o convite, tá, Bruno? Para que a gente possa falar um pouco desse tema que é tão intrigante, né, e que realmente está fazendo parte hoje do nosso dia a dia, tá? Que é felicidade, tá certo? Então, eu vim falar aqui um pouquinho a respeito da felicidade e uma das coisas, né, uma das questões que muita gente se propõe a falar é sobre ensinar felicidade, né? Felicidade, né? Ela se ensina, tá? Então a gente vai trazer um pouquinho a respeito desse tema, falar um pouquinho da felicidade, falar de como começou, tá certo? Que a gente possa entender que hoje, né? Felicidade não é mais apenas um estado de espírito, é muito mais, né? Hoje se trabalha a felicidade como sendo uma ciência, né? Existem estudiosos, existem vários pesquisadores realmente estudando, né, de uma forma realmente científica, ok? Então não é mais aquela coisa, você está feliz ou você não está feliz, é muito mais, é muito além, ok? Então eu vou abrir aqui uma apresentação, espero que tudo corra bem. Bom, eu trouxe como tema dessa apresentação o caminho da felicidade, ok? Né? É, exatamente para que a gente pudesse questionar, né? Para que a gente pudesse aventar a possibilidade de saber como se ensina a felicidade. Há mais de 2 anos atrás, final de 2018, para iniciar 2019, eu fui chamada pela direção da faculdade que eu leciono, tá certo? Que é a Unijuazeiro, na época ainda era FJM, e eu fui convidada para ministrar essa disciplina de felicidade. Aliás, na verdade, eu fui sondada inicialmente para saber se eu toparia, se eu aceitaria ensinar essa disciplina, que eles estavam querendo colocar esta disciplina na grade curricular da faculdade, né, como uma disciplina optativa. Tá? Quando fizeram essa proposta para mim, a primeira coisa que eu me indaguei na época e felicidade se ensina? Como que a gente ensina outra pessoa a ser feliz, certo? Como é que eu avalio? Né? Como que a gente avalia? Porque eu estava ainda muito... A gente ainda fica muito preso naquele sistema arcaico de avaliação em que eu preciso de uma prova para avaliar um aluno. E eu fiquei me perguntando, né, como que eu avalio se meu aluno aprendeu ou como que ele aprendeu a questão de ser mais feliz, certo? E a partir de então eu comecei a ler a respeito. Foi quando eu descobri, por exemplo, entre outras coisas, que existe um congresso de felicidade, né? Existem várias pessoas estudando esse assunto, ok? E até então, para mim, ainda era uma novidade, tá? E aí eu trouxe essa proposta aqui para a gente falar um pouquinho a respeito. Bruno, eu vou pedir para que você esteja sempre aí, me dando assistência, caso alguém faça alguma pergunta no chat, você leia para mim, ou caso alguém também queira perguntar, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, sem maiores problemas.
Beleza? Certo, Edna. Pode contar comigo. Então vamos lá, ok? A primeira pergunta que eu faço para cada um de vocês que estão aqui: qual é o seu maior desejo? Qual é aquele desejo pelo qual você acorda todo dia, vai trabalhar? Qual é o que te mantém ligado, né, a essa rotina diária de trabalho, certo? Qual é o maior desejo? Qual é o teu maior sonho, né? E eu pergunto isso não apenas para os profissionais, mas também pergunto isso para quem é aluno, tá certo? Né? Quem é aluno dentro de uma faculdade, quem ainda almeja estar dentro de uma faculdade, qual é o seu maior sonho? Porque todos nós temos sonhos, todos nós desejamos alguma coisa. Porque a partir do momento em que você acorda e você não tem algo pelo que estar acordado, pelo qual caminhar, perde muito o motivo, né? Então, todos nós temos uma meta traçada no nosso dia a dia. E eu pergunto para cada um de vocês, né? Qual é o maior desejo de vocês? Se vocês puderem participar, tá interagindo aí comigo, podem ir colocando aí no chat. Gostaria que vocês parassem um momento e refletissem. Qual é o seu maior desejo? O que te move? Podem participar, podem responder, para eu poder prosseguir. Fazer o bem, ser livre. Nicileia falando aqui, tudo bom, Nicileia? Fazer o bem. A Márcia falou em ser livre. Mais alguém? Oh, imensa felicidade de tê-la aqui comigo. Ninguém mais tem um desejo, um grande desejo, um grande sonho. Bruno é ajudar o próximo, estar vivo. Se fazer feliz. Tudo bom, Paulo? Todos bem, com esperança de dias melhores. Podem revelar, gente, os maiores desejos de vocês. Não tem problema nenhum. Ver o próximo crescer, né? Para muitas pessoas, tá? Por exemplo, né? Não perder mais amigos na pandemia. Muito bem. Para muitas pessoas, por exemplo, para os alunos que estão saindo do terceiro ano, né, que estão aí cursando aí o colégio, estão almejando entrar numa faculdade, tá certo? Enricar e viajar. Muito bem, Leila. Que beleza. Boa tarde, Renato. Tudo bom? Ótimo teu desejo. Tá? Para muitos alunos, né, que estão aí terminando essa batalha, tá? Provavelmente o maior desejo seja passar no vestibular, o maior sonho, né? Não importa às vezes, e para muitos deles não importa qual faculdade, o importante é passar no vestibular, é olhar para aquelas listas, para aquele monte de lista que estão expostas assim e ver lá teu nome. Nossa, isso faz você florescer. Para outras pessoas, né? É enricar, como a Leila falou, né? Ser bem-sucedido profissionalmente, né? Conseguir se formar. Para quem está fazendo faculdade agora, eu acredito que tem vários alunos aqui ainda fazendo faculdade,
tá? Se formar realmente. A Unicilec é passar num concurso de educação do Estado, tá certo? Né? Mas muitos querem o quê? Eu acredito que muitos estão, né, nessa etapa de estudo para poder realmente ter uma carreira incrível, né? Uma carreira profissional, se destacar profissionalmente, ser muito bem sucedido na profissão que escolheu. Tá? Para outros, como a Leila, enricar, ter muito dinheiro, ter pilhas e pilhas de dinheiro. Né? E aí você realmente trabalha nesse sentido, né? De que você vai conseguir esse dinheiro. Para outras pessoas, ter um carrão do ano, sabe aquele carrão, né? Que você, meu Deus, eu quero esse carro para mim. Alcançar o maior número de pessoas com transformação nas 5 saúdes. Muito bem, Renato. Pastor Renato, prazer imenso tê-lo aqui, pastor. Tá certo? Então, ter um carrão, sabe? Ter o carro do ano, isso, para muitas pessoas, isso é muito significativo, né? É uma meta, é um sonho, tá? É aquela meta que você fala, cara, eu tô aqui me matando, mas vai valer a pena? Eu vou conseguir comprar o meu carrão, né? Para outras pessoas é casar, né? Tem muitas pessoas que sonham ainda com essa instituição que é o casamento, casar realmente, sabe? Aquele casamento todo tradicional ainda, tá? Para outras pessoas, comprar a sua casa própria ou comprar a casa para os seus pais, né? Muitos filhos, eles se empenham nos estudos porque eles têm como meta dar uma vida melhor para os pais, né? Então, comprar uma casa própria, então pode fazer parte também dos teus sonhos, tá? Constituir uma família, né? Muitos de nós queremos constituir uma família, tá certo? Ver a família crescer, né? Quem casa quer uma casa e, logicamente, precisa de uma família para colocar dentro dessa casa, tá certo? Então, são aí vários os sonhos de cada um, ok? Mas se a gente for analisar bem, tá certo? Né? Seja passar um concurso, seja viajar, seja como muitos aqui colocaram, né? Estar vivo ou viver para o outro, tá? Ajudar o outro, ajudar a ter, todos ter uma vida de esperança, tá? Mas eu acredito que no fundo, todos querem exatamente isso daqui: ser feliz, tá certo? Né? Eu acredito que a maioria das pessoas, elas realmente fazem de tudo, né? Mas no fundo, eu estou fazendo isso para que eu possa futuramente alcançar essa felicidade tão sonhada, ok? E aí a gente esquece que eu não preciso disso tudo para ser feliz, tá? Ou às vezes a gente nem sequer conhece ou entende muito bem como que é essa questão de ser feliz. Porque para muitas pessoas eu pergunto, o que é que você quer? Ah, eu quero ser muito feliz. E aí eu pergunto, e para que você quer ser feliz? Tá certo? Por que você quer ser feliz? Né? E aí as pessoas, às vezes, elas ficam divagando, buscando realmente uma resposta que preencha, né, essa questão. Por que ser feliz? Né? O que realmente, qual é a diferença que a felicidade faz na nossa vida, certo? Tá? Então, é bem interessante isso, né? Que a gente possa entender e compreender como que é esse processo. E eu entendo a felicidade realmente como um processo, ok? Afinal de contas, né? O que é a felicidade? O conceito de felicidade, ele varia conforme o tempo. Para muitos, né, que viveram aí uma etapa anterior, a felicidade era um foco diferente do que a gente vê na realidade de hoje. Então, se a gente pegar várias gerações, tá, e perguntar para cada uma dessas gerações, tá certo? O que é a felicidade para eles, eles vão ter respostas diferentes. Nenhuma resposta está errada, tá certo?
né? E a gente não vai dizer também que nenhuma resposta esteja 100% correta, ok? Mas a felicidade, ela muda, né? De acordo com o tempo, ela tem conotações diferentes, tá? Aqui eu trouxe algumas definições, tá certo? De algumas pessoas, tá? De algumas mentes incríveis, né? Que deixaram algumas palavras aí bastante interessantes. Para Aristóteles, a felicidade é o sentido e o propósito da vida, é o único objetivo e a finalidade da existência humana, tá certo? Então, Aristóteles já, né, um grande filósofo, naquela época, tá? Ele pensava exatamente isso, que a felicidade, na verdade, é o sentido da vida, tá certo? Né? É o propósito, a gente vive para ser feliz, ou é feliz para poder viver, talvez essa seja a melhor colocação, tá? Né? É o único objetivo que todos nós almejamos, de fato, que todos nós, de forma igual, né? Embora com pensamentos diferentes, que a gente almeja. Né? Um objetivo é uma meta muito comum a todos. Todos nós fazemos tudo que nós fazemos em busca dessa felicidade. Ok? Então, para Aristóteles, é o sentido e o propósito da vida. Para Einstein, a felicidade ela não se resume na ausência de problemas, mas na capacidade de lidar com eles. Tá? Então, felicidade ela não significa que você não tenha problemas. Quando alguém pergunta para mim, Edna, você é uma pessoa feliz? Eu digo, sou muito feliz. Ah, então você vive uma vida tranquila, você não tem problemas. Não, eu tenho problemas. Como todos nós temos, né? Eu também tenho meus problemas. Mas não significa que os meus problemas vão impedir, né, que eu seja feliz. Tá certo? Então, é a forma como você lida com os problemas. Tá certo? Então, ser feliz não significa que você não tenha problemas, mas que você sabe lidar com esses problemas. Para Schopenhauer, tá? Muitas vezes as pessoas falam que o dinheiro traz felicidade, né? Tá? E tem até uma piadinha, né, que diz que se o dinheiro não traz felicidade, me dê o seu e vá ser feliz sem o teu, né? Ok? Mas ele diz que muitas pessoas fazem isso, eles veem o dinheiro, o propósito, né, de se alcançar, de se ter dinheiro para ser feliz, ok? Então aqui o Schopenhauer já traz essa conotação. Dinheiro é uma felicidade humana abstrata. Né? Por isso, aquele que já não é capaz de apreciar a verdadeira felicidade humana dedica-se completamente a ele. Então, tem muita gente que se dedica a ganhar dinheiro achando que o dinheiro vai trazer felicidade. Tá? Tem uma máxima, tá, gente, que dizem dinheiro não traz felicidade, mas a ausência dele traz infelicidade, gera infelicidade. Ou seja, a gente não é feliz porque a gente tem muito dinheiro. Ter muito dinheiro não nos tornam mais felizes. E isso foi feito um estudo, tá? Com vários pesquisadores que eles fizeram, entre eles o Shanokor. Ele fez um estudo realmente avaliando pessoas que ganharam na loteria. Então, ele percebeu, né, que assim que a pessoa ganhou na loteria, ou seja, ela tinha muito dinheiro à sua disposição, lógico que a pessoa foi lá nas alturas, mas em pouco tempo, apesar dele ter muito dinheiro, tá, ele começou a ter uma vida que não era muito, que ele não estava se sentindo muito feliz. Por quê? Ele passou a não confiar nos amigos, porque muitos amigos começaram a se aproximaram por interesse, tá? Amigos, entre aspas, né? Ele percebeu que não, as pessoas perceberam que o dinheiro não podia tudo, tá certo? Então, elas começaram a entrar num período de euforia, mas logo em seguida eles baixaram a bola, tá? Para depois retornar ao nível que eles estavam, ok? Então, o dinheiro ele pode não trazer, aliás, ele não traz felicidade, ok? Embora a falta de dinheiro gere infelicidade, mas eu não posso ver o dinheiro como uma forma de ser feliz. Ganhar muito dinheiro
para ser feliz, ok? Né? O Carlos Drummond de Andrade, ele trouxe eu trouxe essa seguinte frase de Carlos Drummond de Andrade: a felicidade é um estado de espírito transitório por natureza. Nós temos momentos de plenitude divinos, celestiais, mas ao lado disso tem a rotina, a dor de barriga, a dor de dente, a conta por pagar, mais ou menos o mesmo pensamento que Einstein, né? Ele está dizendo exatamente isso, que é um estado transitório, ok? Mas que, apesar da felicidade, a gente ainda tem a nossa rotina, ou seja, a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver o nosso dia a dia, tá ok? A gente tem as dores de cabeça, contas para pagar, tudo isso faz parte da nossa vida, tá? Então, o fato de ser feliz, ela não retira essas responsabilidades ou esses senões que a vida apresenta. E aí a gente volta lá atrás, né? Que é a forma como a gente reage. Não é bem reagir, mas como a gente lida com tudo isso, ok? Buda não, Dalai Lama, ele traz a seguinte definição para a felicidade. É um estado de espírito. Se sua mente ainda estiver numa confusão, no estado de confusão e agitação, os bens materiais não vão lhe proporcionar felicidade. Felicidade significa paz de espírito, tá? Então, para Dalai Lama, tá? Se você não estiver em equilíbrio, tá? Se a tua mente não estiver em equilíbrio, se o teu espírito não estiver em equilíbrio, não adianta você ter carrões, não adianta você ter o maior emprego, tá certo? O melhor emprego do mundo, não adianta você ter muito dinheiro, porque nada disso vai lhe proporcionar felicidade. Porque nada disso está alimentando a sua paz de espírito. Né? Então, felicidade, né, de acordo com Dalai Lama, certo? É isso, ter paz de espírito. Né? O Gaston Bachelard, ele diz que para ser feliz é necessário pensar na felicidade do outro, e isso vai de encontro ao que muitos querem aqui. Pensar no outro, colocar o outro, né, dentro daquilo que a gente deseja. Tá? O propósito, ele deve estar realmente associado a alguém. Eu não posso ter um propósito de vida e realmente ser feliz se eu pensar somente em mim. Né? Ou seja, sou eu para tudo para mim e o resto que se dane, né? Tá? Não dá para você ser feliz assim, tá? Então é necessário que a felicidade do outro realmente ela seja significativa para você, tá? A gente é feliz com a felicidade dos outros. Mathieu Ricard, ele era né, um profissional, um engenheiro, um biólogo, tá, que atuava realmente na sua área, ok? Mas que ele não estava contente e ele resolveu ser um monge, tá? E aí ele diz assim, que a busca pela felicidade não se trata de olhar a vida de óculos cor-de-rosa ou cegar a si mesmo para a dor e as imperfeições do mundo. Mathieu está dizendo o seguinte: ser feliz, né, não significa que está tudo bem, está tudo cor-de-rosa, o mundo está caindo, mas está uma beleza, tá certo? Não é você querer corrigir as imperfeições do mundo, tá certo? Né? Porque o mundo está ali com todas as suas imperfeições, mas apesar disso, você não pode deixar de ser feliz, ok? A felicidade também não é estado de exaltação perpetuada a qualquer custo, tá? Mas sim uma limpeza das toxinas metais, tais como ódio e obsessão, ok? Então, a felicidade, tá certo? Ela não é esse lance de, que beleza, tá tudo ruim, mas você achar que fazer de conta, fingir, né, que tá tudo bem. Isso não é ser feliz, tá certo? Isso literalmente é fingir, fazer de conta, tá? Mas, apesar de tudo, apesar das circunstâncias, você conseguir ser feliz, certo? Você retirar, né, os pontos positivos. Eu sempre pensei da seguinte forma: todo lado tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Toda pessoa tem o seu lado bom e o seu lado ruim.
eu sempre aposto no lado bom. O lado ruim vai estar lá, vai continuar lá. Mas eu aposto sempre olhar, né? Eu sempre tenho meu olhar para as coisas boas do dia. No nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda, tá? Várias coisas acontecem que realmente mexem com o nosso sentido, né? E aí, se você não se deixar levar pelas circunstâncias, você consegue realmente captar as coisas boas, apesar do lado ruim, tá? Porque eu sempre digo que sempre há uma luz na escuridão, e em toda a escuridão, né? Em toda a luz tem uma escuridão, em toda a escuridão tem a luz. É o princípio do Yin e Yang, tá? Que ele diz que é necessário o equilíbrio. Nós precisamos ter esse equilíbrio, ok? E focar no positivo, e a psicologia positiva, ela veio com tudo, justamente nesse sentido, de você focar no positivo. Não nega o negativo, apenas não valorize o negativo, tá? Eu acho isso muito interessante, ok? Quando a gente para pensar, tá certo? Quando alguém chega para vocês, olha, eu tenho uma notícia muito importante para dar. Automaticamente, nós, seres humanos, ou pelo menos a maioria dos seres humanos, já começa a pensar nas coisas negativas. A gente começa a trazer as coisas negativas, coisas ruins que podem vir numa notícia que ainda nem foi dada, ok? Quando a gente deve focar no lado positivo, tá? O lado negativo ele já existe. Por que não pensar ou focar no lado positivo, certo? Como eu falei, isso não significa que eu estou negando o negativo. Significa apenas que eu estou valorizando o positivo. Se a gente for colocar isso dentro de um contexto geral, ok? Por exemplo, um cenário que eu acho bem interessante é a política, né? Todos nós temos o nosso político preferido e temos o nosso político que a gente não gosta por diversos motivos, né? E que a gente realmente rejeita, tá? Não importa qual seja o motivo. Se a gente reparar, muitas pessoas vão falar do lado negativo daquele político. Pode ver, na época de política, é o que mais sai, tá? São as propagandas falando exatamente do lado negativo, ok? Focando o lado negativo, tudo de ruim que a pessoa fez, tudo de errado que a pessoa fez, para poder realmente fazer com que mine, né, a popularidade dessa pessoa. E, na verdade, a pessoa faz crescer. Por quê? Você está valorizando. E tudo que é valorizado, ele ganha importância. O universo entende que é importante. Se você está valorizando aquilo, ele entende que aquilo é muito importante, então ele faz florescer. Se você focar no positivo, tá? O que tem de bom em tudo isso, tá? Quando a gente fala, por exemplo, na política, tem aquele político que você acredita que é um ótimo político, por que não se divulga tanto, não se fala tanto desse político bom? Por que não fazer isso, né? Focar nesse político bom, trazer realmente tudo de bom que ele faz, tá? Quando a gente começa a valorizar, né, o positivo cresce também. Ele chama atenção. Então, beleza, Leandro. Certo? Então, eu acho que é necessário que a gente mude um pouquinho essa concepção. Mahatma Gandhi dizia o seguinte, que quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você, né? E o mundo exterior reflete o seu universo interior, tá? Então, quando você está feliz, você expande isso, você joga, exterioriza isso, certo? E tudo à sua volta é contaminado, é contagiado. Contaminado não, é contagiado por essa felicidade. Então, quando você está feliz, tudo melhora, tudo vai bem. Pode reparar, tá certo? Pode reparar quando você está bem ou quando alguém está muito bem, né? Como as coisas prosperam para aquela pessoa, tá certo? Né? E realmente você consegue trazer isso para fora e contagiar
quem está perto de você. E ele ainda traz essa máxima, né? Que não existe um caminho para a felicidade, que a felicidade é o caminho. Ou seja, eu não vou até em algum ponto para eu ser feliz. Eu não vou chegar a alcançar o meu sonho para ser feliz. Mas eu vou construindo a felicidade enquanto eu chego lá. Eu sempre faço uma comparação com uma viagem. Por exemplo, eu moro aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará. Juazeiro fica distante de Fortaleza, que é a capital, 600 quilômetros. Numa viagem de ônibus, hoje, atualmente, ela leva cerca de 9 a 10 horas de ônibus. E aí, tem muita gente que vai reclamando o tempo todo durante a viagem. Ah, porque esse ônibus não chega, ah, porque a estrada está ruim, ah, porque isso, porque aquilo, tá certo? Né? Você vai o tempo todo reclamando, tá? Enquanto que, se você apreciar as coisas boas, porque tem uma paisagem linda, ou às vezes você tem um livro interessante para ler, ou uma música legal para ouvir, quando você vai apreciando, a viagem, ela parece que ela se encurta. Por quê? Você realmente trabalhou, né, durante o caminho com coisas positivas. Então, você foi feliz durante o caminho. Você não esperou, eu não espero chegar em Fortaleza e falar assim, ai, finalmente eu cheguei, né? E às vezes eu chego em Fortaleza, para vocês terem uma ideia, e falo assim, nossa, já chegou, parece que a gente saiu agora há pouco. Por quê? Aproveitar o caminho. A gente precisa aprender a aproveitar o caminho, certo? Esse é uma das maiores questões quando a gente coloca a questão da felicidade. Aproveitar o caminho. Ser feliz no durante e não esperar para ser feliz só ao final, né, da nossa caminhada, da nossa viagem, ok? E aí vem a nossa pergunta, né? Felicidade se ensina hoje mais do que nunca, tá? A gente sabe que se ensina, ok? Né? Felicidade se aprende. A gente não vai, eu não vou ensinar, eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém a ser feliz. Eu vou realmente abrir aqui para vocês, tá? Mas eu mostro caminhos, eu mostro estratégias, como você pode ser mais feliz, tá? Eu acho que essa é a proposta quando se fala na felicidade como ensino, forma de ensino, uma disciplina, certo? Uma cadeira, certo? Para ser trabalhada dentro de qualquer contexto de ensino, tá? Então, não é, por exemplo, como ensinar a biologia, ensinar as células, quais são as partes da célula, mas eu sempre apresento estratégias para que a pessoa possa vislumbrar dentro dela, né, como ela pode realmente acender aquela chama da felicidade. Por quê? O que é mais importante, tá? Quando eu trabalho com essa disciplina, certo? É justamente a questão de ensinar, ou, aliás, de mostrar para as pessoas que todos nós somos felizes. Todos nós somos felizes, muito felizes, ok? Né? Só que muitos de nós não reconhecemos essa felicidade em nós. Então, é necessário que alguém vá lá e demonstre que existe esse caminho para dentro de você, que você possa descobrir e realmente usar, se valer de estratégias, né, para fazer com que essa felicidade floresça mais e mais e mais. Tá? Então, a gente ensina, na verdade, são estratégias de como você ser mais feliz. Ok? E se você for pensar na felicidade como um processo, né, aí então que a gente consegue realmente entender que sim, é possível ensinar, é possível aprender a ser mais feliz. Tá? Né? Se você for pensar nesse processo, no rio, por exemplo, que corre, tá? A gente vê que ele tem todo um processo, todo um decurso para fluir,
certo? E a felicidade também, né? Pessoas que acreditam que são altamente infelizes, elas vão conseguir descobrir durante esse processo, desse aprendizado, né, que ele tem as ferramentas necessárias para poder realmente fazer florescer a felicidade que já está dentro dele. Né? Então, uma das coisas que eu sempre trabalho muito é exatamente isso. Você é feliz, certo? Você é feliz, todos nós somos felizes. A felicidade é uma questão de ser, tá? A felicidade é uma questão de ser. Você está em você, né? Não é aquela coisa, hoje eu estou feliz, amanhã não estou feliz. Hoje fez sol, eu estou feliz, hoje choveu, eu estou infeliz, tá? Não, a felicidade ela é um processo contínuo dentro de você. O que você vai fazer é justamente buscar, explorar, extrapolar, extrair essa felicidade de dentro de você. E aí eu trago o Tal Ben-Shahar. O Tal Ben-Shahar foi o professor, né, foi o estudioso, o pesquisador, o cientista, que simplesmente fez com que essa disciplina, que as disciplinas focando na felicidade, elas se tornassem uma realidade, não só, né, em Harvard, onde ele começou tudo isso, mas no mundo todo. Ok? Então, o Tal Ben-Shahar, para vocês terem uma ideia, tá certo? Ele começou a pensar na ciência da felicidade a partir do momento que ele se reconheceu sendo infeliz, tendo tudo para ser feliz. Ok? Né? Porque ele sempre amarrou a felicidade dele em algo que estava lá na frente. Quando ele descobriu, quando ele se deu conta que não era dessa forma, tá? E aí ele realmente começou a trabalhar de uma forma muito melhor e hoje ele é considerado aí o pai da felicidade, né? Porque foi ele que deu o pontapé inicial lá em Harvard, ok? Então, só encurtando bem a história dele. Tá? O maior sonho dele era realmente entrar em Harvard. E ele entrou na faculdade, né, na Universidade de Harvard, uma das mais renomadas universidades do mundo, ok? E quando ele entrou, né, ele falou assim, nossa, vou realmente ser muito feliz a partir de agora, porque eu conquistei um dos maiores sonhos, um sonho que é almejado por muita gente, né? Como que eu não vou ser feliz, tá certo? E ele entrou fazendo o curso de ciência da computação. Passado o primeiro semestre, ele sentiu que aquela euforia inicial já tinha minado, ok? E mais um pouquinho ele começou a se indagar como que ele podia ser infeliz tendo passado numa das melhores universidades do mundo, fazendo um curso incrível, tá? Como que ele podia se sentir infeliz? Como que ele não conseguia se sentir realizado naquilo? Aí depois ele mudou de curso porque ele queria entender por que que ele se sentia infeliz diante de todas as possibilidades que ele tinha diante dele. E realmente foi a partir daí que ele começou. Quando ele abriu a primeira turma, depois que ele se formou, tá? Quando ele montou a primeira turma, certo? Que tinha como foco o estudo da felicidade, só tiveram 8 alunos matriculados. E 2 alunos ainda trancaram a disciplina depois, tá? Hoje é um dos cursos mais concorridos da Universidade de Harvard. E depois de Harvard veio Yale, certo? Depois de Yale, né, foi aflorando aí mundo afora, ok? E para Tal Ben-Shahar, ele traz o seguinte, que talvez a lição mais importante que aprendi ao ensinar felicidade tenha sido que, primeiro, precisamos aceitar a infelicidade. Você precisa se reconhecer dentro da tua infelicidade e começar realmente a indagar, tá? Porque quando você rejeita as emoções dolorosas, né, como tristeza, ansiedade ou raiva, elas só se intensificam, porque você, na verdade, está valorizando. Quando você rejeita com muita força algo, você diz não para aquilo, na verdade, você está dando mais força para aquilo. Né?
E quando nos damos permissão para ser humanos, né, é quando nos damos permissão para ser humanos que estamos prontos para receber o presente da felicidade. Olha só que interessante, tá? A qual ponto que o tal Ben-Shahar chegou, né? Quando ele começou a se indagar, quando ele reconheceu em si a infelicidade, apesar de todas as possibilidades para ser feliz, e ele começou a se perguntar, né? Motivo, o que realmente estava gerando aquilo, certo? E foi quando ele realmente conseguiu entender que a felicidade estava nele e que era a responsabilidade dele a sua felicidade. Então, nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Isso é bem interessante, tá, gente? Porque muitas vezes nós depositamos a nossa felicidade em outras pessoas, tá? Muitas vezes nós depositamos a nossa felicidade em algo material. Né? Então, a gente precisa apostar mais em nós mesmos, porque a felicidade está em nós. Bom, então, onde tudo começou foi Harvard. Tá aqui uma foto de Harvard. Hoje, tá certo? Os estudos ou as disciplinas falando sobre felicidade, elas se espalharam pelo mundo todo. Tá? Então, ela começou em Harvard, depois foi para Yale e agora ela se expandiu. Está no mundo todo e, logicamente, que chegou no Brasil. E no Brasil, ela começou no ano de 2018 para o 2019 também, na UNB, né? Em Brasília, ok? Na Universidade de Brasília, que eles verificaram, e começou para a turma de engenharia, certo? Um dos melhores cursos de engenharia estão na UNB, ok? No Brasil, tá? E ele percebeu que muitos alunos que lá estavam, o pessoal que começou a trabalhar essa disciplina de felicidade na UNB, eles perceberam que tinham muitos alunos dentro da faculdade, mas que não estavam satisfeitos, eles não estavam tendo bom rendimento, tá? Apesar de ser uma das melhores universidades de engenharia no Brasil, né, no nosso país, tá? Ainda assim, via pessoas com rendimento muito baixo, pessoas insatisfeitas, tá? E isso começou a gerar um certo desconforto e eles, então, começaram a trabalhar a possibilidade de iniciar essa disciplina na UNB, ok? Então, em 2018 para 2019, iniciou essa disciplina. Tá? Hoje também é uma das disciplinas, né, que bastante concorridas na UNB. Da UNB, foi para a faculdade, se não me engano, a Santa Maria, do Rio Grande do Sul, depois teve a de Florianópolis, a Federal, e aí foi saindo, né? Aqui no Nordeste, a primeira faculdade a colocar essa disciplina, falando sobre felicidade, foi a UFPE, em Pernambuco, depois aqui no Ceará, aqui no Cariri, né, na região do Cariri, tá? A primeira instituição que trabalhou essa disciplina foi a FJN, né, comigo na época, tá certo? Hoje ela já tem aí, gente, em vários locais. Tá? Hoje ela já se distribui aí, né, por várias universidades em todo o Brasil, ok? E em vários estados também. E aí, quando se trabalha, né, a questão do ensino da felicidade, tá? Eu trouxe aqui 4 nomes que eu considero 4 grandes nomes que começaram a pesquisar mais a fundo a ciência da felicidade, né? A trabalhar a felicidade como ciência, tá? Como o tal Ben-Shahar, a Sônia Lyubomirsky, o Mihaly Csikszentmihalyi e o Seligman, tá? Cada um dentro da sua área, né? Dentro da ciência da felicidade, todos eles dando uma contribuição. Hoje tem muito mais gente trabalhando e estudando felicidade, vários brasileiros estão engajados ainda nesse estudo da felicidade, e cada qual com seus pensamentos, cada qual com as suas ideias, trocando realmente ideias, tá? E trabalhando essa questão da felicidade, okay? Do estudo da ciência da felicidade. E, inclusive, se pensa hoje em dia em colocar, né, as disciplinas voltadas para a felicidade na educação básica. Tá? Tem várias pessoas trabalhando essa questão.
de não apenas, como começou dentro de uma faculdade, de uma universidade, tá? Não apenas no ensino superior, ok? Mas que a gente possa, inclusive, formar jovens que vão ingressar para faculdades melhores preparados, para que eles possam saber lidar melhor, né, com esse sentimento, com esse estado de espírito que é felicidade, saber lidar com as desaprovações, saber lidar com as frustrações, porque elas vão surgir, tá certo? Elas sempre vão. Nós criamos muitas expectativas em relação à nossa vida, tá? E o fato de criarmos expectativas é um dos fatores que geram mais frustrações, né, em cada um de nós. Que quando nós criamos expectativas, normalmente nós fazemos um desenho lindo e maravilhoso daquilo que nós pretendemos para a nossa vida, ok? E, na grande maioria das vezes, não sai exatamente como a gente planejou, tá? E dentro da faculdade, eu percebo isso, né? Eu trabalho com alunos a partir do segundo, terceiro semestre, tá? E eles realmente eles chegam, né? Numa sensação muitos deles, numa sensação de frustração, de fracasso, né? De incapacidade, de desvalorizar a própria capacidade de uma forma gritante, ok? Né? Então, realmente trazer fazer com que eles cheguem melhores para as faculdades, cheguem melhores para encarar o ensino superior, né? É muito bom, ok? Recentemente aqui no Cariri, eu acho que não foi só no Cariri, tá? Que isso aconteceu, mas recentemente, coisa de um pouco antes de 2019, ok? Aliás, no ano de 2019, no primeiro semestre, aqui no Cariri, nós tivemos uma soma absurda, tá? Em pouco tempo, de suicídios entre crianças, né, adolescentes, tá? Do ensino médio, certo? Né? Suicídio por insatisfações, porque brigou com o namorado, vários foram os motivos, tá? Mas crianças, né? Eu coloco como criança porque para mim ainda são crianças, tá? Esses adolescentes, que eles não souberam lidar com frustrações, de certa maneira, ok? E eles achavam que pronto, acabou. Nossa, e eu fiquei alarmada porque começaram a viver, nem começaram a viver. Como que poderiam pensar, né? Poderia passar pela mente deles a ideia de pôr um fim em tudo, certo? Né? E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Né? E quando eu fui para o Congresso da Felicidade, em 2019, nossa, tudo aquilo veio à tona. E eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar muito isso, eu quero trabalhar muito isso dentro da faculdade, porque isso é fantástico, né? Trabalhar muito mais essa questão da felicidade, ok? Então, olha só a importância que é, né? Se conseguirmos levar esse estudo da felicidade, o ensino da felicidade para a educação básica, tá? E não apenas inserir lá na frente, no ensino superior, isso vai ser fantástico. Por quê? Eu vou trazer, né? Eu vou não, né? Nós vamos trazer jovens mais preparados, ok? Emocionalmente muito mais preparados para ingressar dentro de uma universidade. Então, eu achei muito fantástico essa questão, né, de se trabalhar exatamente trabalhar essa possibilidade de inserir, né, o ensino da felicidade dentro da educação básica, certo? Desde o primário, hoje não é primário, como que é? Fundamental 1, Fundamental 2, né, ensino médio, tá? Eu acho muito interessante que isso venha sendo alimentado, né? Até mesmo lá no prézinho, certo? Quando a criança ela sofre uma grande separação, certo? Para ela é uma violência, porque ela é separada do convívio da família, mesmo que seja por metade do dia, 4 horas apenas, para ela é muito tempo, né? Para uma criança é muito tempo. Então, se eu puder já trabalhar nessa criança essas frustrações, seria muito fantástico. Então, eu vejo
Eu, pelo menos, eu vejo com um bom olhar essa possibilidade e espero que realmente ela dê muito certo, né? Que isso possa ser realmente inserido. Inclusive, algumas escolas estão inserindo, né, dentro da grade curricular deles, uma disciplina que versa sobre felicidade, que tem o foco na felicidade. Tá? Eu acho isso significativo. Eu acho importante essa questão da pedra no lago, né, que a gente possa reverberar. A gente joga uma pedra e a gente percebe o quê? Que círculos concêntricos vão se formando, certo? Ó, círculos concêntricos vão se formando, mas ela inicia num ponto, tá certo? Então, é necessário que haja esse processo de iniciação e que esse processo vá tocando e afetando as outras pessoas, as outras camadas, certo? É importante que a gente possa ser essa pedra no lago, né, e fazer isso reverberar. Então, se dentro de cada instituição de ensino tiver pelo menos um profissional que pense em se engajar, tá, no ensino da felicidade, isso só faz reverberar. Eu sei que começou em Brasília e ele está aumentando, tá certo? Mas eu acredito que a gente ainda precisa avançar muito mais em relação a isso, certo? Alcançar um público muito maior. Por quê? O grande público que está sendo trabalhado, essas disciplinas, nas universidades ou nas faculdades particulares que existem, elas estão no ensino superior. Eu acredito que realmente nós podemos começar lá de baixo, né? Começar lá da nossa base, tá? Para fazer com que ele realmente venha crescendo, 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 se tornando aí jovens muito mais preparados para enfrentar todas as desilusões que eles podem vir, né, a sofrer no decorrer da vida deles. Eu trouxe aqui para vocês, tá, o ranking dos países mais felizes, tá certo? É um ranking que vem sendo trabalhado desde 2012, certo? Se vocês observarem os 10 primeiros países, eles meio que se mantêm ao longo do tempo, ok? Né? Por essa ocasião, entre 2012 e 2014, o Brasil estava colocado entre o 16º país mais feliz do mundo. E olha lá o que foi que aconteceu. Em 2015 e 2017, foi feito um novo hackeamento, o Brasil caiu para a 28ª posição. Os 10 primeiros meio que se mantêm. Em 2019, o Brasil passou para o 32º lugar, ok? E aí a gente começou a entrar na pandemia, certo? Em 2019, 2020, e em 2021 o Brasil está ocupando o 41º lugar nesse ranking dos países mais felizes do mundo. Tá? E o Brasil ele é considerado um país muito hospitaleiro, de pessoas muito felizes, né? No entanto, quando a gente vai fazer esse hackeamento, tá? Quando foi feito esse ranqueamento, eles perceberam que o Brasil foi perdendo, ok? Foi perdendo posições, né? E 2021, que foi marcado aí, 2020, 2021, que foi marcado pela pandemia, nós vimos o Brasil simplesmente despencar, tá? Então, é muita coisa, né? Em termos de felicidade. E existem algumas como é que fala? Alguns eixos que são utilizados para fazer esse ranqueamento. Tá? São 9 os eixos, na verdade, né, que são utilizados para fazer o ranqueamento da felicidade, né? Como que é calculada a felicidade interna bruta, né? Ou a felicidade nacional bruta, o FNB. Tá? Então, esses aqui são os 9 eixos que se desdobram em vários indicadores, né? Totalizando aqui 33 indicadores. Tudo isso é utilizado para calcular o índice de felicidade bruta, né, do país, ok? Então, o Brasil ele caiu em vários desses aspectos aqui, certo? E aí a Monja Cohen vem e diz o seguinte, que eu acho muito interessante, né? Porque normalmente a gente mede
o poder de um país a partir dos seus critérios econômicos, ok? O famoso PIB, né? E o Produto Interno Bruto, tá? E aí ela diz, não seria interessante se, ao invés de medirmos a sociedade segundo os critérios econômicos, pudesse avaliá-la pelos valores de satisfação, alegria, bem-estar, saúde física, mental, ou seja, pelo seu índice de felicidade? E é isso que faz esses países que estão colocados sempre entre os 10 primeiros lugares, tá? Eles utilizam o FIB e não o PIB para realmente verificar, né, o potencial do país, tá? O potencial econômico do país, porque eles acreditam que pessoas mais felizes produzem mais e produzem melhor, tá? Eu acho que isso tem tudo a ver, né? Pessoas mais felizes produzem mais e melhor. E, logicamente, que economicamente, para o país, isso é muito mais satisfatório, tá? Bom, e já finalizando aqui, né, eu quero trazer aqui o Congresso Internacional da Felicidade. Eu descobri o Congresso Internacional da Felicidade no ano de 2019, que foi a 4ª edição do Congresso, tá certo? Fui apresentado por uma amiga, né? Eu comecei a ministrar a disciplina em 2019 e no primeiro semestre de 2019 alguém veio me falar sobre esse congresso e existe Congresso da Felicidade? Existe. E, logicamente, né, eu trabalhando dentro da disciplina, marquei a minha viagem, minha passagem, fui para Curitiba, onde eu vivi momentos incríveis. E desde que eu tive conhecimento desse congresso, eu comecei a ver todas as outras versões do congresso. Eu achei tão mágico, tão incrível. Eu falei, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá. E eu faço esse convite para vocês, gente. Estejam lá para sentir, ok? Para sentir o que é esse congresso, tá? Para sentir a magia que move o congresso, a energia. Teve um momento, vários momentos, aliás, não teve um momento, mas vários momentos, e que eu sentia que era possível quase que apalpar todas as energias boas que estavam vibrando no ambiente. Ela ficou de uma magnitude tão grande, tão intensa, que eu tive a sensação de que eu podia pegar essa energia, né? E isso realmente ela reverbera por todo o teu ser, tá? E o Gustavo Arnes é o idealizador desse congresso, tá? Uma figura fantástica, incrível, né? Que ele realmente, meu Deus do céu, uma pessoa iluminada. Eu considero uma pessoa iluminada, uma pessoa incrível, né? E que fala de felicidade realmente de uma forma mais incrível ainda, tá? Então, quem nunca ouviu falar, eu recomendo. Dê uma olhadinha. Tem as gravações dos congressos, das versões, das 4 versões já que foram publicadas, tá? O 4º congresso foi em 2019, o terceiro 2018, 2017 e 2016. Desde 2016. Não foi, Zidinha? Foi onde eu conheci também essa pessoa linda, né? A Helena também eu conheci nesse congresso. E é mágico, gente. É mágico, porque todas as pessoas que estão lá, elas estão com a mesma energia positiva vibrando. Então, recomendo. Quem nunca ouviu falar, gera dependência do bem, com certeza, Helena. Tá? Quem nunca ouviu falar, vá lá, dá uma olhadinha na internet, procure Congresso Internacional da Felicidade 2016, 2017, 2000, dê uma olhada, né? Porque eles fazem uma filmagem, uma montagem, né, de tudo dos melhores momentos que aconteceu. E ainda existem algumas palestras que estão na íntegra, tá? Mas que a próxima versão a gente tá sempre discutindo, né? Eu estou sempre conversando com o Gustavo. E aí, Gustavo, como é que é? Vai ter ou não vai ter? A gente estava na expectativa do ano passado, que não teve, não pôde. A gente está aqui na expectativa que esse ano talvez a gente consiga. Ele sempre acontece em novembro, tá? Por volta do feriado de novembro. Né? É um final de semana que é incrível, é fantástico, né?
Então, a gente está ainda pensando se vai ter ou não, estamos nessa expectativa, ou com perspectivas, mas realmente pensando provavelmente na possibilidade de não ser esse ano ainda, né? Porque é muita gente que vai, tá? E todo ano batendo um recorde de público, certo? E isso público presente, fora o público que assiste, né? As filmagens, as gravações que são deixadas, tá? Que são colocadas, né? No canal do Congresso Internacional, canal do YouTube, tá? Então é fantástico, é mágico. Então, quem gostaria de conhecer, vá conhecer. É um convite que eu faço, né, para que vocês realmente conheçam, vivenciem e sintam, experienciem, tá? Né? Esse sabor de felicidade que é fantástico, ok? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu estou deixando aqui alguns dos meus contatos, tá certo? Meu e-mail, meu LinkedIn, o meu Facebook e o meu Instagram, ok? Caso queiram entrar em contato comigo, fiquem todos à vontade para me contactar. E bora lá ser feliz, né? Gratidão por me permitirem estar aqui, gratidão por me permitir falar um pouco de como ser feliz. Sempre que alguém me pergunta, Edna, você é sempre feliz? Eu digo, sim, eu sou sempre feliz. Tem momentos de tristeza? Tem momentos de tristeza. Amigos morrem, amigos partem, né? Coisas não muito legais acontecem, mas realmente eu escolho ser sempre feliz. Eu digo que ser feliz é uma escolha. Eu sempre escolho ser feliz. E permito que as coisas ruins cheguem, mas que elas não derrubem a minha felicidade. Então, eu sou feliz apesar de. Né? E eu acho muito interessante que a monja Coen, numa fala dela, ela disse o seguinte, né? Por exemplo, alguém perguntou para ela, né, se dava para ser feliz, por exemplo, num velório, e ela falou que sim. Quando ela estava no velório, ela olhava para a pessoa e simplesmente pensou somente nas coisas boas, nos bons momentos que pôde compartilhar com aquela pessoa, e isso fez reverberar a felicidade nela, embora fosse um momento de partida, né? Então, dá para sermos felizes, sim, sempre. Eu escolho ser sempre feliz. Espero que todos possam fazer a mesma escolha.